Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Hoje vamos descobrir como o Bayern de Munique se tornou tetracampeão mundial de clubes. E é isso aí, amigos torcedores, muito obrigado por estar assistindo mais um episódio de Times e Histórias. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se no canal e participe do nosso time. Se você puder deixar o seu like, eu agradeço, assim você ajudará o canal a crescer ainda mais no YouTube. E se você quiser fazer qualquer comentário, qualquer opinião, qualquer crítica, fique à vontade, deixe o seu comentário que a gente vai responder. Então, vamos agora ver o que aconteceu para o Bayern se tornar 4 vezes campeão mundial de clubes. E a primeira conquista de mundial do Bayern de Munique foi em 1976, e diante de um clube brasileiro, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Em 1974, o Bayern de Munique havia sido campeão europeu, mas recusou-se a disputar o torneio intercontinental, o Mundial com o Independiente, e então o Atlético de Madrid, vice-campeão na época, substituiu a equipe alemã. Em 1975, o Bayern de Munique foi novamente campeão europeu, mas devido à divergência de datas entre o Independiente e o Bayern, o Mundial não foi realizado naquele ano. Já em 1976, o Bayern foi tricampeão mundial europeu e aí sim conseguiu disputar o título com o Cruzeiro de Belo Horizonte. Naquela época, o título era decidido em partidas de ida e volta. A primeira foi na Alemanha. No dia 23 de novembro de 1976, o Cruzeiro jogou embaixo de muita neve. E o time mineiro não resistiu e acabou perdendo por 2-0. Gols de Kappelmann aos 35 minutos do segundo tempo e de Gerd Müller 2 minutos depois. O Bayern era a base da seleção alemã, campeã mundial 2 anos antes. Tinha jogadores como Beckenbauer, Gerhard Müller, Rummenigge e Sepp Maier. E a finalíssima aconteceu quase um mês depois, no estádio do Mineirão. A equipe alemã conseguiu segurar a pressão e empatou em 0-0 com o Cruzeiro e assim se tornou campeã mundial pela primeira vez sob 110 mil torcedores cruzeirenses. Somente em 2001, o Bayern de Munique viria a conquistar novamente o título europeu. Desta vez, no estádio San Siro, contra o Valência da Espanha, a equipe alemã venceu nos pênaltis. E a final do Mundial de Clubes foi em Tóquio, no Japão, contra o Boca Juniors da Argentina, no dia 27 de novembro de 2001. O Boca era o atual campeão mundial, pois havia vencido um ano antes a equipe do Real Madrid e contava com grandes jogadores como Schelotto, Riquelme, Delgado e comandado pelo mago Carlos Bianchi. Mas o Bayern de Munique também tinha um grande elenco, com Oliver Kahn no gol e os brasileiros Paulo Sérgio e Elber. E também era comandado por um grande técnico, Otmar Hitzfeld. E então, com um gol chorado do ganês Samuel Kufur, no segundo tempo da prorrogação, o Bayern de Munique venceu a equipe do Boca Juniors e conquistou pela segunda vez o Mundial de Clubes. Em 2013, o Bayern chegou à final do Europeu, passando por equipes como Arsenal, Juventus e Barcelona. E na finalíssima, no estádio de Wembley, em Londres, enfrentaram uma outra equipe alemã, o Borussia Dortmund. Vitória por 2-1 da equipe do Bayern, com um gol de Robben no final da partida, dando título para a equipe alemã. E naquele ano, em 2013, pela primeira vez o Mundial de Clubes era disputado em solo africano. Foi realizado no Marrocos. Na semifinal, o Bayern venceu os chineses do Guangzhou Evergrande por 3-0.
gols de Ribéry, Mandzukic e Mário Götze. E o Atlético Mineiro, com Ronaldinho, Diego Tardelli e companhia, perdeu para os donos da casa, o Raja Casablanca, por 3-1 nas semifinais. A final, portanto, foi entre Bayern e Raja, no dia 21 de dezembro de 2013. E o Bayern venceu por 2-0 a equipe do Raja Casablanca, com gols de Dante, o brasileiro, e Thiago, o espanhol. O time do Bayern tinha ainda em seu elenco Manuel Neuer, Philipp Lahm, Rafinha, Boateng, Toni Kroos, Ribéry, Thomas Müller e no comando nada mais, nada menos que Pep Guardiola, uma verdadeira máquina de jogar futebol. Em 2020, o Bayern foi campeão europeu, estabelecendo um recorde. Pela primeira vez, um time era campeão europeu, vencendo todos os jogos que disputou. Isso mesmo, venceu as 11 partidas que jogou. Lembrando que as quartas de final e a semifinal foram realizadas em jogos únicos por causa da pandemia do coronavírus. Na final, no Estádio da Luz, em Portugal, o Bayern derrotou a equipe do Paris Saint-Germain por 1-0. O Mundial de Clubes de 2020 foi realizado no Catar, em fevereiro de 2021. O Palmeiras representou o Brasil e enfrentou o Tigres do México. Fazia apenas uma semana que o Verdão havia conquistado a Libertadores de América contra o Santos, no estádio do Maracanã. Mas o Verdão decepcionou e perdeu para o time do Tigres, gol do craque francês Gignac na vitória por 1-0. Na disputa do terceiro lugar, o Palmeiras empatou com o poderoso Al-Ahly do Egito e nos pênaltis acabou perdendo a decisão do terceiro lugar. Pela primeira vez, um time sul-americano ficava abaixo do terceiro lugar no Mundial de Clubes. E ainda o Palmeiras saiu da competição sem marcar nenhum golzinho sequer. Na final entre Bayern de Munique e Tigres do México, os alemães venceram por 1-0 no dia 11 de fevereiro de 2021. Gol do francês Benjamin Pavard, aos 14 minutos do segundo tempo de jogo. Nesse time do Bayern ainda fazia parte o goleiro Manuel Neuer, os jogadores Kimmich e Coman, e também Davies e o polonês Robert Lewandowski. O técnico do time era Hans Flick. O Bayern de Munique jogou melhor e mereceu a vitória, mas o time do Tigres não decepcionou e honrou o país mexicano, saindo do Mundial com uma boa impressão e um bom futebol também. E aí nós temos os jogos do Mundial de Clubes de 2020, que aconteceu em fevereiro de 2021. O Tigres venceu o San Hyundai por 2-1 nas quartas de finais. Também o Al-Ahly passou pelo Al Duhail, o time do Catar, venceu então o time do Catar por 1-0. Já nas semifinais, o Palmeiras perdeu do Tigres por 1-0 e o Bayern de Munique venceu os egípcios do Al-Ahly por 2-0. Na disputa do terceiro lugar, Al-Ahly e Palmeiras empataram em 0-0 e o time do Egito saiu melhor nos pênaltis. E na finalíssima, o Bayern de Munique venceu o Tigres por 1-0. Então, pessoal, essas foram as histórias das 4 conquistas do Bayern de Munique. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, comente no canal que a gente responde para vocês. Deixe o seu like e se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora. Muito obrigado e até o próximo episódio.